Ó, pessoal, então eu fiz mais um motivo, cheguei aqui, ó, e terminei com a carreira número 1. Lembra que eu disse para você que são 28 carreiras cada motivo? Nós iniciamos aqui, ó, com a carreira número 1 e chegamos até aqui, ó, na carreira de número 28. E depois iniciamos de novo o motivo, né? O motivo, eu digo, são essas 28 carreiras que formam o desenho. Então, eu comecei novamente e finalizei aqui, ó, com a carreira número 1, tá? Chegando aqui, finalizando com a carreira número 1, você vai escolher a cor que você quer fazer o bico do tapete. Aí, você pode cortar o outro fio. Aqui, eu vou fazer com a linha cinza. Então, a linha preta eu vou cortar do tamanho que dá pra fazer o arremate, né? Fazer um nozinho, que aí depois a gente esconde a ponta por baixo dos pontos. Só vou vir pegar uma laçada aqui, ó, do ponto alto e fazer um nozinho aqui. Só pra ter certeza que esse fio vai ficar bem preso. E agora, eu vou trabalhar somente com a linha cinza. E vou fazer pontos baixos em toda a volta do tapete, ó. Vou vir aqui fazer um ponto baixo, que aí depois no cantinho a gente faz certinho esse canto, tá? Aí eu já venho aqui, ó. Cada ponto alto desse, você vai fazer dois pontos baixos, tá? Cada lateralzinha. Deixa eu ver aqui, fazer ele um pouquinho mais aqui em cima, faço um ponto baixo. Pego aqui, ó, dentro do ponto alto preto, mais um ponto baixo, e escondendo o fio preto aqui que nós acabamos de arrematar. Vou lá no ponto cinza, vou fazer dois pontos baixos também. No ponto preto, novamente dois pontos baixos. E assim a gente vai seguindo por toda a carreira. Que aí ele vai dar um acabamento melhor, tá? É só não esquecer, cada ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos nele, que aí vai dar certinho, ele não vai ficar embabadado. Se você fizer muitos pontos, corre o risco de ficar muito embabadado. Se você precisar, se você ver que não tá ficando certinho, se os seus pontos for muito justo, aí tudo bem aumentar. Mas caso contrário, pode fazer desta forma que eu tô te mostrando. Para cada ponto alto, que está deitado, né, que nós estamos trabalhando com ele deitado, você faz dois pontos baixos. Ó, pessoal, eu fiz todo esse lado, ó, o avesso. Esse aqui é o meu direito, né, dos pontos baixos, ó, o avesso como fica, tá? Você vai escondendo, se ficar algum pontinho, alguma linha da cor preta que a gente conduziu para outra carreira, você esconde debaixo dos pontos. Às vezes fica um pouquinho aparente assim o fio, às vezes é porque na hora que a gente mudou a carreira esqueceu de puxar, ó, tá vendo? Às vezes eu fico repetindo muito, não esqueça de puxar o fio por baixo dos pontos, ajusta o fio preto, ajusta o cinza, mas na verdade é isso, porque às vezes a gente tá lá intertido fazendo o passo a passo, esquece em um certo momento de puxar o fio, aí depois ele fica um pouquinho aparente, tá vendo? Aqui, ó, ficou assim, mas se eu observar depois, já ficou mais certinho, tá vendo? Porque aí escondeu melhor o fio.
Então, por isso que eu gosto de ficar repetindo, porque a gente que já tem prática de fazer, já às vezes acontece isso, né? Imagino quem tá iniciando, por isso que eu gosto de estar relembrando. Ajusta o fio por debaixo dos pontos. Então, feito aqui a lateral, chegou no cantinho, ó, tô bem no cantinho. Esse fio preto é o do início do trabalho, então ele já tá arrematado aqui com o nozinho, porque a gente já inicia ele com um nozinho, né? Aqui eu vou fazer 2 correntes para virar. E no mesmo lugar aqui que eu fiz esse ponto baixo, na lateral do ponto alto, já que na parte de cima eu faço um novo ponto baixo. Então, esse aqui é o meu canto, tá? E vou esconder agora, debaixo dos pontos baixos que eu vou fazer na ponta aqui, na lateral que nós iniciamos, né? Eu venho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, que se você observar aqui, ó, é o pezinho de cada ponto baixo que nós iniciamos. Então, aqui não tem segredo, é só ir escondendo os pontos aqui, a linha preta por baixo dos pontos e fazendo um ponto baixo. Finalizei, então, toda a volta com os pontos baixos. E aqui, ó, para finalizar o cantinho onde a gente iniciou fazendo os pontos baixos, eu fiz um ponto baixo aqui, aí eu tenho o meu último ponto. Aí, nele, eu faço novamente um ponto baixo, 2 correntes e finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos da carreira. Então, essa primeira carreira do bico ficou pronta, ó, o cantinho como fica certo. Então, ó, todos os cantos eu fiz 2 correntinhas, tá? E agora, você vai dividir aí e põe um marcador para você se orientar junto comigo. Se você não tiver um marcador, pode ser um fio, ou se não, fica observando a quantidade de pontos que eu vou falando para você. Aqui eu separei 19 pontos e coloquei o marcador, tá? E aqui eu separei 23 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E de cá também tem 23 e aqui 19 pontos, tá bom? Aí a próxima carreira eu vou virar o trabalho, que agora a gente não vai trabalhar mais em toda a volta. Será apenas nas pontas, né? Então, aqui, ó, para iniciar essa carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha e vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Eu faço um ponto baixo dentro do espaço de correntes e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar aqui, não vou fazer esse ponto baixo dentro da correntinha, tá? Eu já vou vir direto no ponto baixo, tá bom? Ó, pra não ficar essa curva aqui, eu quero que essa lateral fique bem certinha. Então, eu fiz em cima do ponto baixo, já fiz um ponto baixo, e vou seguir fazendo 17 pontos baixos. Ó, então, eu fiz 17 pontos baixos, agora eu laço o fio, vou tirar esse marcador e vou vir aqui, ó, 1, 2. Nesse segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Laça o fio no mesmo lugar, outro ponto alto. Laça o fio, esse aqui será o meu terceiro ponto alto. 2 correntes. No mesmo lugar, eu laço o fio e faço novamente 3 pontos altos. Ó, ficou desta forma.
Conto 1, 2, nesse segundo eu já começo a trabalhar os meus pontos baixos. E vou fazer pontos baixos até chegar aqui, ó. Eu vou até chegar 2 pontinhos antes da marcação, tá? Ó, então ao todo eu fiz 21 pontos baixos. Laça o fio, pulo um ponto, venho no segundo e vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntes, laça o fio, novamente 3 pontos altos. No mesmo ponto de base, eu faço esse motivo. Conto 1, venho no segundo e já começo a trabalhar novamente essa sequência com 21 pontos baixos. Feitos 21 pontos, laça o fio, pulo 1, venho aqui no segundo e vou fazer 3 pontos altos. Duas correntes, laça o fio, mais 3 pontos altos. Pulo um ponto, venho no segundo e vou fazer agora um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ó, deu 16 pontos e cheguei aqui no meu último ponto baixo. Em cima da primeira correntinha, eu faço o meu último ponto desta carreira, formando o número 17, para dar exato a quantidade de pontos do começo e aqui no final. Subo uma corrente, vira o trabalho. Vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto de base. Eu subi a correntinha para dar a altura do ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E vou fazer 14 pontos baixos ao todo aqui, né, nesse início. Então, eu fiz os 14 pontos baixos. Daqui onde eu estou, eu laço o fio, venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Laça o fio, venho no segundo ponto alto, faço um novo ponto alto. Laço o fio, venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. No espaço de correntes, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 3 correntes, laça o fio no espaço de correntinhas, mais 2 pontos altos. Ó, ficou desta forma. E agora, eu vou fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto alto, no segundo ponto alto, um novo ponto alto, laça o fio, no último ponto alto, um novo ponto alto. Ó, ficou desta forma. Aqui nós pulamos 2 pontos baixos, foram 1, 2, 3, né? Que tinha 17, 14, 15, 16, 17, foram 3. Então, aqui também eu vou pular 3. 1, 2, 3, venho no próximo e começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Vou deixar aqui, ó, 3 pontos sem fazer, tá bom? Que aí a gente vai fazer a mesma coisa que acabamos de fazer aqui. Pula 3 pontos e já inicia. Vou fazer aqui os meus e já te falo a quantidade certinha de pontos baixos. Ao todo, eu fiz 15 pontos baixos. Me restam 3 aqui, eu não vou trabalhar neles. Daqui onde eu estou, laço o fio, no primeiro ponto alto, eu faço um novo ponto alto. Laça o fio, no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto
No espaço de correntes, 2 pontos altos. 3 correntes, laça o fio, repito, 2 pontos altos. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Conto 1, 2, 3, no próximo já começo a trabalhar os pontos baixos novamente. E já volto para te falar a quantidade de pontos. Fiz 15 pontos baixos, vou pular esses 3 aqui. Daqui onde eu estou, laço o fio e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Deixa eu laçar aqui de novo. Ó. No espaço de correntes, 2 pontos altos. Três correntes. Laça o fio, novamente, 2 pontos altos. E faço um ponto alto para cada ponto alto de base. Conto 1, 2, 3, no quarto já começo a fazer os pontos baixos para finalizar a carreira. Eu vou ficar com 14 pontos baixos nesse final. Ó, e vai ficando desta forma. Então, finalizamos aqui a segunda carreira, né, da nossa ponta aqui. Aí, eu subo uma corrente, viro o trabalho. Agora, eu vou fazer 11 pontos baixos. Deixa eu virar o trabalho aqui direitinho. Então, aqui, ó, em cima do primeiro ponto baixo, eu já começo a trabalhar, fazendo um novo ponto baixo para cada ponto baixo de base. E ao todo serão 11 pontos. Que agora a gente sempre vai deixar 3 pontos de base para fazer esses bloquinhos. Então, na anterior eu tinha 14, diminuindo 3, são 11, né? Vamos ver se tá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me restaram 3 pontos. Então, daqui onde eu estou, eu laço o fio. E no meu primeiro ponto alto, eu já começo a trabalhar um novo ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Ó, desta forma. Então, aqui já foram 5 pontos altos, laço o fio, no espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Faço 3 correntes, laço o fio, novamente 2 pontos altos. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base restante, que são 5 pontos aqui nessa lateral. Estou chegando no meu último ponto alto, ó, trabalhei nele e vou contar 1, 2, 3, no próximo eu faço um novo ponto baixo. E vou trabalhar os pontos baixos até chegar 3 pontinhos antes do próximo bloco. É bem simples, né? E vai ficar bem bonitinho o nosso bico. Então, eu fiz 9 pontos baixos, me restaram 3 pontinhos sem trabalhar. Daqui onde estou, laço o fio e vou começar a trabalhar novamente no próximo motivo aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Aqui ao todo são 5 pontos altos na carreira anterior. Então, aqui eu repeti os 5 pontos altos.
No espaço de correntes, eu faço 2 pontos altos, 3 correntes, laça o fio, 2 pontos altos. E vou finalizar esse bloquinho com mais 5 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Meu último ponto alto, eu conto 1, 2, 3, venho no próximo e já começo a trabalhar os meus pontos baixos. Vai ficando desta forma, ó. Você coloca assim na mesa, dá uma esticadinha pra ver se tá ficando certinho, tá? Fiz 9 pontos baixos, me restaram 3. Então, daqui onde eu estou, laço o fio, venho no primeiro ponto alto, faço um novo ponto alto e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. No espaço de correntes, 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. E finalizo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base restante, que são 5 pontos na carreira anterior, né? E vamos finalizar da mesma forma. Meu último ponto alto. Aí, eu conto 1, 2, 3, no quarto ponto, eu já começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ficamos com 11 pontos baixos aqui no final. Eu subo uma corrente e vou virar o trabalho novamente. E vamos trabalhar seguindo essa mesma ideia, diminuindo 3 pontos aqui. Então, ó, eu subi uma corrente, no primeiro ponto eu faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me restaram 3 pontos aqui, daqui onde eu estou, já laço o fio e vou começar a trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base. Tá vendo que eu não tensiono o fio, eu deixo o fio bem solto na mão para esses pontos altos não ficar repuxado. Se os seus pontos ficarem repuxados, é porque o seu ponto tá saindo bem justo. Ao invés de fazer ponto alto, você pode fazer o ponto alto duplo, que aí ele não fica justo, tá? Se você achar que o seu estiver emborcando, você pode fazer o ponto alto duplo. Ponto alto duplo é aquele assim, ó, você laça 2 vezes na agulha, insere a agulha, puxa uma laçada, tira 2 da agulha, ficaram 3. Tira mais 2, ficaram 2 e tira uma. Olha o tanto que ele fica mais alto, tá vendo? Então, se o seu ponto ficar repuxado, você pode trabalhar com esse ponto aqui, nesse último detalhe. Mas eu vou continuar trabalhando com os pontos altos normais. Só tô te dando a sugestão, porque cada um tem uma forma de pegar na linha. E às vezes dá diferença, não é porque a pessoa tá ensinando errado, e sim porque a tensão do ponto é diferente, tá? Então, se der diferença, eu te dou essa sugestão aí. No espaço de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 3 correntes, mais 2 pontos altos.
E vou finalizar esse motivo com um ponto alto em cima de cada ponto de base. Cheguei no meu último ponto alto, deixa eu colocar aqui pra você ver, ó. O meu tá ficando bem certinho, tá vendo? Põe na mesa, ele não tá emborcando pra lado nenhum e nem ficou grande demais. Não quero que ele fique embabadado e nem repuxando. Então, é assim que deve ficar, tá bom? Se o seu tiver repuxando, tipo, muito apertado, faz o ponto alto duplo, que aí ele vai dar certinho, tá? E aqui, ó, eu pulo 1, 2, 3, venho no próximo e já começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. 1, 2, 3. Olha, fiz 3 pontos, já cheguei aonde eu preciso. Porque aqui, ó, faltam 3 pontos para chegar nos pontos altos. Então, daqui eu já laço o fio e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base. Cheguei aqui no meu último ponto alto. No espaço de correntes, 2 pontos altos. 3 correntes. Mais 2 pontos altos. E agora eu vou finalizar esse motivo com um ponto alto para cada ponto de base. Fiz no meu último ponto alto, agora eu conto novamente 3, 1, 2, 3, venho no quarto e vou fazer 3 pontos baixos. Ó, me restaram 3, então daqui onde eu estou, já começo a trabalhar novamente em cima dos pontos altos. Fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. No espaço de correntes, eu faço 2 pontos altos. Três correntes. Mais 2 pontos altos. E vou finalizar esse motivo, que é o último, com um ponto alto para cada ponto de base. É bem gostosinho de fazer, né? É um bico bem simples. Eu acho que ele dá bem certo com esse modelo de tapete, por causa dos losangos, né? Opa! Confundindo aqui ponto alto com ponto baixo. Então, aqui finalizei meu último ponto alto. Vou contar 1, 2, 3. No quarto, eu já vou finalizar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base restante. Então, finalizei a carreira. Agora, nós vamos fazer a última carreira voltando. Olha como ficou os 3 motivos. Agora, é só voltar trabalhando na última carreira, tá?
Então, eu vou subir uma corrente. E essa carreirinha eu vou fazer ela bem simplesinha. Só para deixar um detalhe aqui em cada pontinho desse triângulo que nós fizemos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu ponto alto, vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto. Cheguei no espaço de correntes. Na minha primeira corrente, eu faço um ponto baixo. Na segunda corrente, um ponto baixo. 5 correntinhas. Volto na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu venho no mesmo pezinho da segunda correntinha e faço um novo ponto baixo. E na próxima corrente, um ponto baixo, porque foram 3 correntes aqui. Aí, no próximo ponto alto, eu faço uma corrente em cada ponto alto de base. Ó como ficou. Vai ficar esse detalhe aqui em cima, ó. Tá? Um pontinho picô. Se você achar que tá grande, você pode fazer só com 3 correntes. Deixa eu voltar a fazer com 3 correntes para você ver se você gosta. Tem gente que gosta de fazer ele menor, né? Ó, 1, 2, 3 correntes. Volto na terceira, faço um ponto baixo, ou um ponto baixíssimo. Na mesma correntinha, um ponto baixo. E na minha terceira corrente, um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cima do ponto alto. Vamos abrir aqui para você ver. Ó, com 3 correntinhas ele fica mais discreto. Aí você escolhe se você quer maiorzinho ou menor. Eu vou deixar com essas 3 correntinhas, ficou bem legal, né? Aí agora é só continuar. Dessa mesma forma que eu te mostrei, pode fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Chegou aqui na primeira corrente, um ponto baixo, na segunda corrente, um ponto baixo, faz o ponto picô, na mesma corrente, um ponto baixo, na terceira correntinha, um ponto baixo, do mesmo jeito que eu te mostrei aqui. Então, eu fiz aqui, ó, em cima das correntes, eu tenho 4 pontos baixos, porque na correntinha do meio eu fiz 2. Por causa do ponto picô. E assim você vai trabalhar até chegar aqui, ó, no último pontinho, tá? Cheguei aqui no meu último ponto baixo, então já finalizei. Vou cortar esse fio, passar aqui por dentro dessa laçada e vou colocar essa ponta na agulha. Então, aqui com o fio na agulha, eu vou vir aqui, ó, na parte de trás e vou passar aqui por baixo dos primeiros pontos baixos para puxar ela assim. Aí, eu puxo de uma forma que eu vejo que não deformou o cantinho aqui, tá? Feito isso, eu vou pegar um pontinho mais de dentro e vou fazer mais um nozinho. Ó. Aí, eu corro com essa linha por baixo de mais alguns pontos baixos. Que esse fio fica bem arrematado desse jeito. Dou uma puxadinha e só cortar o excesso. Ó, ficou desta forma. É bem prático de fazer, bem rápido. Deixa eu te mostrar como ficou o bico todo, ó. E ele fica bem bonito.
Você dá uma puxadinha aqui para o picô ficar bem aparente. Eu gosto muito desse detalhe do bico. E assim a gente termina o passo a passo. No outro lado é só você repetir isso aqui que eu te mostrei. Você volta um pouquinho o vídeo que você consegue fazer o bico da outra ponta, tá? Que é exatamente a mesma coisa. E deixa aí no comentário me informando se você gostou do passo a passo, o que você achou do trabalho. Eu espero que tenha sido fácil para você acompanhar e que você tenha gostado do resultado. Um grande abraço para você, muito obrigada por estar me acompanhando até aqui e até o próximo vídeo.